Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje eu queria falar um pouco sobre o cinema do diretor espanhol Carlos Saura. Muitas pessoas o conhecem especialmente por filmes como o drama Cria Corvos ou os musicais Carmen e Tango, mas o mais interessante é entender como ele passou de uma coisa a outra. Isso se deve ao fato que o diretor sempre foi muito aberto a incorporar estilos, sugestões dos colaboradores com quem ele trabalhava. No começo da carreira, ele conheceu um produtor já experiente na Espanha, o Elias Querejeta, acostumado a driblar a censura muito forte do franquismo, e com ele fez alguns dos melhores filmes intimistas, psicológicos, muito complexos de início de carreira, como Peppermint Frappé, A Caça, Ana e os Lobos, Jardim das Delícias e muitos outros. Essas histórias têm em comum o foco na burguesia, empresários e as esposas deles que sofrem com problemas no relacionamento e que têm uma visão muito conservadora e radical sobre a Espanha. Todas essas obras foram lidas como metáforas para a Guerra Civil Espanhola. Vai lembrar que o Carlos Saura nasceu nesse momento, quando ele era criança ainda, ele sofreu com muitos bombardeios, a família dele precisou se exilar e se mudar para várias cidades para fugir à guerra. Assim ele começa a usar algumas metáforas muito inteligentes que servem como alusão à Guerra Civil Espanhola, sem citar diretamente esse tema que teria sido completamente censurado ou proibido pelo regime ditatorial. Em A Caça ele traz a história de 4 amigos que partem num fim de semana para matar coelhos. Aos poucos a gente descobre que esses homens têm muitas brigas internas por dinheiro, por mulheres, a tensão aumenta e eles acabam se matando todos, e essa disputa fratricida acaba servindo como óbvia metáfora dos espanhóis contra si mesmos. Os símbolos se tornam cada vez mais claros. Em filmes como O Jardim das Delícias, a gente tem um empresário paralisado numa cadeira de rodas que não se lembra dos códigos da conta bancária na Suíça. Então, óbvio que a família fica provocando para que ele se lembre logo, eles possam botar as mãos no dinheiro o quanto antes. E em Ana e os Lobos, a gente tem uma mulher, a Georgine Chaplin, sendo devorada simbolicamente por 3 homens que representam aquilo que o Saura considerava que havia de pior na sociedade espanhola da época, que era o controle pelos militares, o controle pela religião e a sexualidade reprimida. Estes temas eram considerados muito delicados à Espanha franquista, mas felizmente o Carlos Saura teve uma espécie de apoio muito grande nos festivais internacionais. Cannes e Berlim, em especial, sempre selecionaram e premiaram várias vezes os filmes dele, que permitia que depois ele ganhasse um lançamento e uma repercussão maior. Aos poucos, o Saura, que vinha escrevendo todos os seus filmes com colaboradores, foi encorajado por esses próprios parceiros a passar a escrever alguns roteiros sozinho. Foi assim que ele fez Cria Corvos, o primeiro filme dele escrito sozinho, e é uma grande surpresa, porque para um homem que não tinha colocado crianças no papel de protagonista nenhuma vez até então, ele cria um tratado lindíssimo sobre a maneira como as crianças interpretam a morte. A Anna Torrent, a criança incrível, atriz muito boa, que ele já tinha detectado em Espírito da Colmeia, do Victor Erice, é chamada para ser a protagonista, uma garotinha que já perdeu a mãe, depois perde também o pai e começa a se confrontar com uma série de mortes reais ou simbólicas da avó, que está quase morrendo, do bichinho de estimação e assim por diante. Dessa maneira, claro, o Saura também está falando sobre a morte de uma geração e sobre os traumas deixados no país. Ele repete a dose com outro filme que eu considero igualmente bonito, mas não tão famoso, que é o Elisa Minha Vida, que contrapõe um pai vivendo isolado no campo às filhas da cidade que vêm visitá-lo, e ao mesmo tempo ele está criando uma autobiografia um pouco imaginária, na qual ele mesmo se descreve como um homem muito mais violento ou agressivo do que ele teria realmente sido. Em vários casos desses primeiros filmes fascinantes, o real se mistura com o sonho, o passado se mistura com o presente, e muitas vezes a gente é pego se perguntando se aquilo realmente aconteceu, se é apenas um desejo, apenas uma lembrança, apenas um pesadelo dos personagens. Mas a carreira dele se transforma a partir do momento que ele tem contato com um dançarino de flamenco, o Antônio Gades. Vai lembrar que o próprio Saura sempre foi apaixonado pela dança e também pela fotografia, pela música, pela pintura, mas o contato com o Gades reacende essa chama nele e ele se vê tentado a encontrar uma maneira de retratar o flamenco que não corresponda a essa visão turística e para estrangeiros da Espanha. Por isso ele faz a famosa trilogia flamenca, que começa com Bodas de Sangue, adaptada do García Lorca, depois ele faz o Carmen, adaptado de Bizet, e por fim o Amor Bruxo, que se inspira em músicas e cantos ciganos. Em cada um desses filmes ele traz recursos de linguagem diferentes. Primeiro, algo muito próximo do documentário, com os atores ensaiando e passando passo a passo sem se apresentarem para um público. Depois, com Carmen, ele introduz um pouco de ficção, que a gente tem um coreógrafo interpretado pelo próprio Gades, que está fazendo uma peça sobre Carmen e precisa encontrar a atriz principal. Óbvio que nesse processo ele vai se apaixonar. A história deles, fora dessa ficção, vai acabar espelhando o que ocorre no Carmen do Bizet, que também é uma tragédia amorosa, ou, como a gente diria hoje, apenas um caso de feminicídio.
E no caso do Amores Bruxos, uma ficção pura, muito artificial, filmada inteiramente em estúdio, com chuvas artificiais, com ventanias artificiais. O Saura começa a filmar as câmeras, filmar as grades, as gruas, e sempre deixando claro ao espectador que aquilo nunca pretende ser um naturalismo completo, que a gente está falando de artifício e assumindo esse artifício. A partir do momento em que ele passa a trabalhar com o diretor de fotografia Vittorio Storaro, italiano muito famoso, que adora cores, adora movimentos de câmera, os filmes do Saura, que eram muito contidos, muito sóbrios, passam a ser cada vez mais extravagantes e multicoloridos. Nessa paixão pela música, ele passa a investigar também o que constitui uma essência nacional de outros países ao redor. Por exemplo, ele filma fados em Portugal e filma tango na Argentina. São filmes muito premiados, mas ele sempre foi muito questionado se ele teria legitimidade para falar sobre a essência cultural de um outro país, sendo ele mesmo um espanhol. Outra guinada acontece quando ele decide resgatar um pouco do realismo social que ele tinha abandonado no começo da carreira, a fazer depressa histórias de pequenos delinquentes que planejam alguns roubos cada vez maiores, até que, claro, isso vai dar errado e causar algumas mortes. É muito comum no Saura que os personagens principais morram. No final, ele não tem o menor medo de terminar numa chave um pouco mais pessimista. Depressa venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Foi a única vez em que ele conseguiu essa honraria. E também foi feito com atores não profissionais, uma experiência que o Saura adorou e tentou repetir algumas outras vezes na carreira. Quando finalmente acaba a censura na Espanha, quando o regime militar chega ao fim, por volta de 1975, o Carlos Saura volta atrás e começa a fazer alguns filmes sobre a Espanha do século XVII, por exemplo, para tentar compreender como o país chegou naquele momento que ele realmente enfrentou em quase 40 anos de repressão. São filmes como Eldorado e A Noite Escura, duas biografias de figuras controversas da história da Espanha. O López de Aguirre, no caso do Eldorado, e o Juan de la Cruz, no caso de A Noite Escura, que mostram como ele vai se focar em figuras que podem ser consideradas heróicas ou tirânicas de acordo com o ponto de vista. Saura nunca parou de experimentar e de se transformar. Ele fez documentários, fez episódios de série, fez curtas-metragens de animação. Ele aceitou pela primeira vez filmar a partir do roteiro de outras pessoas, o que rendeu alguns filmes muito bons como O Sétimo Dia e outros filmes um tanto fracos como Táxi. Ele sempre se recusou a filmar nos Estados Unidos, embora tenha recebido várias ofertas, e também a fazer grandes épicos que novamente seriam muito controlados pelos produtores para poder manter sempre a liberdade artística até o fim da vida dele. A gente lembra que Carlos Saura morreu aos 91 anos de idade fazendo filmes. Ele tinha muitos outros projetos já anunciados em fase de produção que infelizmente foram interrompidos. É curioso que hoje, quando a gente fala dos maiores cineastas da história do cinema, a gente não costuma incluir o Carlos Saura nessa lista. A gente fala muito de Buñuel, fala de Pedro Almodóvar, mas não cita tanto o Saura. Talvez um dos motivos seja justamente essas mudanças de registro bastante radicais. Ele conseguiu passar do realismo social, que alguns consideraram herdeiros do neorrealismo, a estilos muito assumidamente artificiais, como era o caso dos musicais. Passou de dramas intimistas a filmes policiais, fez comédias, fez filmes de ação. E nesse sentido, aquela coerência que se costuma exigir dos autores, que tenham sempre um traço pessoal muito claro e definido, se borrava um pouco no percurso dele. Além disso, ele era uma pessoa muito reservada, muito tímida, que não gostava de dar entrevista. Essa dificuldade de jogar com o marketing, de explorar a mídia a seu favor, e também a busca constante por um cinema que fosse tão autoral quanto popular, acabam afastando o Carlos Saura desses diretores radicais em termos de linguagem, muito herméticos e muito facilmente reconhecíveis por uma imagem ou uma cena, por exemplo. Mesmo assim, para quem estiver disposto a se aventurar nas obras do Carlos Saura, vai descobrir uma filmografia muito instigante, com filmes muito potentes, frutos de um diretor que não tinha medo de se arriscar, e quando ele estava consagrado por um estilo, ele simplesmente abria a mão e experimentar coisas completamente distintas. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz qual filme do Carlos Saura você prefere, qual outro diretor você gostaria que eu comentasse aqui nos vídeos. Não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E também fica de olho nos textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!